Bem, pessoal, nesse vídeo vamos dar continuidade, certo, ao nosso conteúdo de física, unidade 1, o mundo físico, tema 2, medidas e unidade. No slide 2 aí, ó, temos o seguinte: o conhecimento físico do mundo se estabelece a partir de relações quantitativas e qualitativas entre as grandezas envolvidas em determinados fenômenos, certo? Pessoal, ó, quando estivermos lendo ou aprendendo algum conteúdo novo, temos que ver se realmente entendemos todos os termos aí, ó. Tem dois termos bastante interessantes que temos que saber para facilitar o nosso conhecimento. Aliás, para facilitar a construção do nosso conhecimento, certo? Desse conteúdo. Por exemplo, o termo aí, quantitativo e qualitativo. O que é? Bem, pessoal, um termo quantitativo, vamos supor aqui que eu tenha esse pincel aqui, ó. Então, eu quero fazer alguma relação, dar alguma característica desse pincel, uma característica o quê? Quantitativa, ou seja, de quantidade. Se é uma característica quantitativa, eu posso dizer o quê? Que eu tenho um pincel na minha mão, certo? Eu posso dizer também o quê? Levando para o caráter quantitativo, de quantidade, de unidade. Eu posso dizer que esse pincel tem duas cores, o branco e o preto, certo? Agora vamos lá. E como seria a questão de uma relação qualitativa, né? De uma característica qualitativa desse pincel? Qualitativa é aquilo que me diz o quê? A qualidade, né? Ou então pode ser os defeitos também, mas no caso da palavra aqui, só é se lembrar de qualidade. Pois então me deu uma característica qualitativa desse pincel. Esse pincel aqui é bom de se utilizar num quadro, certo? A cor desse pincel é preto, certo? É um pincel preto. Outro, esse pincel não é bom para escrever em mesa. Então, isso são características qualitativas, certo? E quantitativa está relacionado com números. Ou seja, o conhecimento físico do mundo se estabelece a partir de relações quantitativas e qualitativas entre grandezas envolvidas em determinados fenômenos. Até aqui tranquilo, já sabemos o que é quantitativa e qualitativa. E o que é a grandeza, certo? Pessoal, as grandezas físicas são as propriedades mensuráveis de um fenômeno, corpo ou substâncias, de maneira que possam ser expressas quantitativamente, certo? Ou seja, pessoal, quando lemos assim, por não ter costume, achamos que é difícil, mas não é difícil. Eu vou mostrar para vocês que é tranquilo, certo? Então fiquem calmos aí e vamos aos poucos, vamos subindo esses degraus, certo? Então vamos lá. Eu acabei de dizer grandeza física. O que é a grandeza física? Tem essas palavras aí que eu nunca vi e estou achando complicado entender. Mas vamos lá. São as propriedades, ou seja, são as características mensuráveis de um fenômeno, certo? Corpo ou substância, ou seja, são as características de um determinado fenômeno, certo? Corpo ou substância. Vamos ficar só com um fenômeno. Ou seja, são as características de um fenômeno de maneira que possam ser expressas quantitativamente. Ou seja, grandeza física, eu posso dizer simplesmente que é o quê? Tudo aquilo que se pode medir. Ou seja, eu quero medir uma grandeza física aí. Tempo. O tempo eu não posso medir? Ou seja, grandeza física é tudo aquilo que eu posso medir, certo? Então vamos retornar aqui ao primeiro parágrafo. Ó. O conhecimento físico, o conhecimento físico do mundo se estabelece a partir de relação quantitativa e qualitativa entre as grandezas envolvidas em determinados fenômenos. Ou seja, a física estuda essa relação, né, de fenômenos por meio de características desses fenômenos, certo? Que características são essas? Podem ser características quantitativas ou qualitativas, certo? Envolvendo grandezas físicas.
E o que são essas grandezas físicas? É tudo aquilo que pode ser medido ou mensurado, certo? Por exemplo, o tempo, eu acabei de dizer, pode ser medido em horas, segundos, nós vamos ver isso mais direitinho na frente, certo? Então, tranquilo. Então, o conhecimento físico vem daí. São características, novamente, são características de fenômenos, certo? Que podem ser abordados de maneira qualitativa ou quantitativa e também utilizando as grandezas físicas, que são características de objetos que podem ser medidos, certo? É uma característica quantitativa, a questão da grandeza física. Mas o que é medir, certo? O que é medir, o que é mensurar? Pessoal, essa questão de medir e mensurar é só comparar uma área com outra área, certo? Comparando duas grandezas, comprimento com comprimento. Como assim medir? Por exemplo, quando eu vou utilizar, eu quero saber, vamos supor, o tamanho de uma mesa. Eu vou utilizar o quê? Ou eu vou utilizar uma trena ou uma régua, né? No caso, se eu for utilizar uma régua aí, eu vou utilizar pequenos pacotinhos de centímetros ou então de metros, vamos supor que tenha 2 metros. Ou seja, é uma grandeza comparado com outra grandeza. Se eu disser que 1 metro é desse tamanho aqui, certo? Então, pronto, a minha medida vai ser sempre baseada nesse tamanho aqui, ó, certo? Por exemplo, que tamanho tem essa mesa? Eu disse que tinha 2 metros. Então é 2 pedacinhos de 1 metro. Então isso é medir, mensurar, certo? De maneira geral, né, resumindo aqui, o conhecimento físico trabalha com características quantitativas, qualitativas de fenômenos, seja ele qual for, uma pessoa andando, a velocidade de um carro, a chuva, a velocidade com que uma bola cai no chão, né? Todos esses fenômenos aí, esses movimentos físicos trabalham com isso, né? E com as grandezas físicas, que é tudo aquilo que pode ser medido ou mensurado. Vamos melhorar essa ideia aqui no slide 3, certo? Pessoal, as grandezas que mais costumamos utilizar é o que? É o comprimento, né? A medida de distância, a medida de massa, a medida de tempo, certo? Em física, ó, a medida de comprimento costuma ser 1 metro, ou seja, quando eu vou querer saber a distância de alguma coisa ou o comprimento de alguma coisa, a unidade de medida que eu vou utilizar é o que? 1 metro, certo? É considerado, aliás, ó, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, ou seja, esse Sistema Internacional de Medidas, pessoal, só para esclarecer, para ficar melhor, é um sistema que define quais as unidades serão utilizadas, certo? No caso, eu vou trabalhar com distância. Qual é a unidade do Sistema Internacional, que a gente só chama de SI, né? É 1 metro. Ou seja, se eu vou trabalhar com distância, eu vou utilizar a unidade metro, certo? É obrigado eu sempre utilizar o metro? Não. Eu posso utilizar outra coisa, por exemplo, quilômetro, centímetro, certo? Vamos ver essas características melhor mais na frente, essa relação entre metro, centímetro e quilômetro, certo? Vamos agora para o segundo aí, ó. Unidade de medida de massa. De acordo com o SI, o quilograma é considerado a unidade principal de medida de massa. Ou seja, quando eu vou calcular a massa de alguma coisa, eu utilizo o quilograma, certo? Pode-se utilizar outras unidades de medida? Pode. Pode ser o quê? O grama, o quilograma, aliás, o grama ou miligrama, certo? E na unidade de tempo? Segundo o SI, a unidade de tempo padrão é quem? É o segundo, certo? Então, quando a gente for resolver questões, né, a boa parte delas, a distância vai vir em metros, a massa vai vir em quilômetro, aliás, em quilograma, e o tempo vai estar em segundo, certo? Então, bem fácil, né, pessoal? Quais são, dando uma pequena revisada aqui, quais são as unidades de medida dessas grandezas? Que grandezas? Do comprimento, da distância, aliás, da distância do comprimento, né?
da massa e do tempo. Ah, entendi. Então essas grandezas aí, que é o que eu posso mensurar, é o que eu posso medir, a distância vai ser calculada em metros, certo? E a minha grandeza massa, como é que eu vou calcular a massa? A minha massa vai ser calculada em quilograma. E a minha unidade de tempo vai ser calculada em segundo. Bem tranquilo, né? Vamos lá. Aqui, ó, no slide 4, eu fiz algumas perguntinhas gerais que resumem todas essas ideias que eu acabei de discutir com vocês, né? O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, mensurado, possui uma característica o quê? Quantitativa, certo? O que significa medir uma grandeza? Ou seja, é fazer o quê? Comparações, certo? Comparar, por exemplo, vou utilizar 1 metro. Então, para mim saber o tamanho de algo, vou pegar pequenos pacotezinhos de 1 metro e vou comparando. Ah, aqui tem 1 metro, aqui tem outro metro. Então, essa distância aqui tem 2 metros. Quais são as unidades de medida de distância? Ou seja, pessoal, a unidade de medida de distância no SI é calculado como? A distância? Ah, eu acabei de ver, então fica bem fácil. É calculado em metro, certo? Quais são as unidades de medida de tempo? Pode ser calculado em segundos. E quais as unidades de medidas de massa? Pode ser calculada em quilograma. Pessoal, quando ele perguntou aqui, ó, quais as unidades de medidas, é mais de uma, certo? Ou seja, a distância, logicamente eu vou tentar decorar a distância como unidade de medida o quê? 1 metro, certo? Quais são as unidades de medidas de distância? Então, pessoal, é lógico que eu vou tentar decorar essa questão das unidades de medida de distância por meio do SI, do Sistema Internacional, que é o que ele mais utiliza. Então, no caso da distância é o quê? 1 metro, mas pode ser calculado também em quilômetros ou centímetro. No caso do tempo é o segundo, mas também pode ser calculado em hora ou em minuto, certo? Também tem a questão da medida das massas, que no Sistema Internacional é calculado por meio do quilograma, mas também pode ser grama ou miligrama, certo? Até aqui, tranquilo, né? Vamos lá. No slide de número 5 aí de vocês, temos a convenção de medida. Pessoal, isso é bastante importante porque vamos utilizar em muitas questões mais na frente, certo? Então a distância, ó, tem essa característica aí, eu coloquei para vocês que a distância é em metro e tem um setzinho aí, ó. O que é que significa esse set? Pessoal, significa que essas unidades de medida de distância, as mais utilizadas, se dividem em set. Como assim? Uma distância ela pode ser calculada em quilômetros, que é o primeiro aí, ó, da esquerda, em hectômetros, em decâmetros, em metros, certo? Ou seja, essas unidades aí são as mais utilizadas. Então eu tenho que saber fazer uma conversão. Por exemplo, se eu quiser transformar metro em quilômetro, como é que eu faço isso? Certo? E quilômetros, por exemplo, eu coloquei, se eu tiver 1 quilômetro, em 1 quilômetro eu tenho quantos metros? Aliás, 1 quilômetro equivale a quantos metros? Entendeu? Então, essas transformações aí, que são 7, elas são muito importantes, certo? Vamos para a luz agora para melhorar essa questão de ideia de unidade com relação à distância. Bem, pessoal, a unidade de medida do padrão da distância, o que é, que a gente já sabe, é 1 metro, certo? Certo. Então, eu vou também me lembrar aqui de 7. O que é 7? São as transformações dessa unidade de medida de distância, certo? Que eu vou me lembrar o quê? Ah, são 7. Eu posso esquecer de colocar, por exemplo, depois do quilômetro, é o hectômetro. Vamos supor que eu esqueça, certo? Mas eu sei que são 7.
Então faço o quê? Faço 7 espaços desse aqui, certo? E vou colocando. Eu tenho que me lembrar, é importante eu me lembrar desses 3 aqui, que são os mais utilizados, para calcular a distância. A distância pode ser calculada em todos eles, certo? Mas o mais importante é o quê? O quilômetro, o metro e o centímetro, certo? São os mais utilizados. Então, vamos lá. Então, pessoal, outra maneira de eu não esquecer isso é fazer alguma relação anterior. Como assim alguma relação? É eu ter que me lembrar que, por exemplo, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E que 1 metro é igual a 100 centímetros. Por quê? Pessoal, vamos supor que vocês esqueçam esse 7 aqui, que tem essas 7 unidades de medida, certo? Mas se vocês se lembrarem disso aqui, ó, vocês vão resolver a grande maioria das questões, certo? Então, vamos lá. Mas por que você está me dizendo isso? É porque a gente vai ter que transformar, certo? A primeira questão aí, eu coloquei o seguinte, ó. Transforme 100 metros em quilômetros. Ou seja, 100 metros equivale a quantos quilômetros, certo? No caso aqui, ó, 1 quilômetro é a mesma coisa de 100 metros. Ou seja, 1 quilômetro equivale a 100 metros, certo? Então vamos lá. E como é que ocorre essa relação aqui em cima, certo? Pessoal, ó, se eu for de quilômetro para metro, que é o que ele está me pedindo, ó, é isso aqui, né? Eu estou indo da esquerda para a direita, não estou? Sim? Estou indo da esquerda para a direita. Então, quando eu estiver indo da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10. Eu não entendi não. Como assim multiplicar por 10? Se eu for do quilômetro por hectômetro, eu vou multiplicar por 10. E assim sucessivamente, certo? Aqui também eu vou multiplicar por 10. Aqui por 10. 10. 10. Igual que tem no slide de vocês. 10. Vamos lá entender isso aí. A primeira questão está me pedindo o seguinte, ó. Está me pedindo para transformar 100 metros em quilômetros. Isso é bem fácil, olha na tabela. Como é que eu faço isso aqui? Ó? É de metro para quilômetro. É o contrário, pessoal. Não é de quilômetro para metro, é de metro para quilômetro. Então, aproveitando isso aqui, quando eu vou de metro para quilômetro, eu sempre faço o quê? Divido por 10. Por 10. Dividido por 10. Pronto. Calma, pessoal. Se eu vou da esquerda para a direita, multiplico por 10. Se eu vier da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Como assim? Isso é só um bizu para ficar mais fácil na hora de transformar, certo? Eu estou em 100 metros. Eu quero transformar 100 metros em quilômetro. Então eu vou de metro para quilômetro. Então eu vou dividir por quanto aqui, ó? Eu divido primeiro por 10, depois divido por 10 novamente e depois por 10 novamente. Entendi. Então no caso aqui vai ser o quê? Vai ser 100 metros, né? Dividido, como ele pulou? 1, 2, 3. Pulou 3 casas. Então aqui vai ser dividido por quanto? Dividido por 1000.
Ah, certo. Então eu faço isso aqui, né? Corto esses dois zeros aqui, corto esses dois zeros aqui. Então, eu vou fazer o que aqui? 1 dividido por 10. Pessoal, estou explicando aqui bem direitinho, que é para caso você tenha dificuldade na questão da divisão, já ir dando uma reforçada, certo? Não tem como eu dividir 1 por 10. Então, o que é que eu faço? Acrescento um zero aqui e um zero aqui. Ah, agora dá certo. 10 dividido por 10 é igual a 1. Ah, então isso é igual a 0,1. Entendi. 0,1. Certo? Pessoal, mas é obrigado a fazer essa conta aqui? Não. Principalmente quando tiver aqui o denominador for múltiplo de 10. Tem um modo bem mais fácil da gente resolver sem fazer conta. E como é? É deslocando a vírgula para a esquerda ou para a direita. Como assim? Pessoal, quando eu tiver um número dividindo, eu desloco a minha vírgula para a esquerda. Como assim? Ó? Aqui eu não tenho 100. Eu não vou dividir 100 por 1000. Eu tenho quantos zeros aqui? Ó? 3, né? Então minha vírgula está bem aqui. Ó. Então ela vai andar quantas casas para a esquerda? 3. Ah, então lá vai, ó. 1, 2, 3. Pronto. Eu complemento com o que aqui? Com 0. Certo? Então ficou como aqui, ó. Depois que ela pulou. A minha vírgula vai ficar bem aqui agora. Certo? Porque pulou 3 casas, certo? Então ficou quanto aqui, ó? 0,1. Eu esqueço esses zeros aqui depois, ó. Eu quero quem? Só os números inteiros, certo? Tirando os 0, ou seja, 0,1. Ah, não entendi não. Vamos melhorar essa ideia? Vamos. Vamos supor que eu tenha vamos lá, 135,22 dividido por 100. Agora complicou, né? Dividindo o número quebrado, né? Dividido por 100. Como é que eu faço isso? Eu não preciso vir para cá e fazer esse processo. Eu faço o quê? Quando vier dividindo, eu só desloco a vírgula para onde? Para a esquerda. Ah, entendi. Então vamos lá, ó. 135, a vírgula está bem aqui, né? Então, ela vai se deslocar para onde? Ela está dividindo. Está dividindo, vai para a esquerda. Então vai, ó. 1, 2. Ah, entendi. Então a vírgula andou quantas casas? 2, porque está dividido por 100. Então tira aqui. Então isso aqui vai ser 1,3522, certo? Então ficou muito fácil, né, pessoal? Bem simples com essa questão da vírgula, do movimento da vírgula. Então, pessoal, ó, vamos agora para ver essa questão aqui, ó. Ah, então é isso. Se eu tiver em metros e quiser transformar em quilômetros, para a esquerda é dividindo. E se eu tiver em quilômetros e quiser transformar para metro, para a direita é multiplicando. Então, só eu fazer o quê? No nosso exemplo, eu andei 3 casas aqui, ó, né? 1, 2, 3. Aí eu divido esse valor que eu estou transformando, que no caso é 100, por 1000. Tranquilo até aqui, né? Vamos lá para o outro. Para a segunda questão. Segunda questão nos diz o seguinte, ele quer 100 quilômetros transformado em metros. Ah, agora ficou fácil, né? Por quê? Se ele está em quilômetros, 100 quilômetros equivale a quantos metros? Não sei, eu vou lá na minha tabela que eu construí, que tem 7 espaços, né? Onde os principais são o quilômetro, o metro e o centímetro, né? Que são os que mais caem. Então vamos lá, do quilômetro para metro, eu vou andar para onde? Para a direita. Ah, então se é para a direita, eu não vou dividir. Por quê? Porque está indo para a direita. 1, 2, 3. Eu vou o quê? Multiplicar. Certo. Mas eu vou multiplicar por quem? Por quanto? Vou multiplicar por 1000. Por quê? Porque eu andei 3 casas.
é 10 vezes 10 vezes 10, certo? Que dá 1000. Ah, entendi. E agora, como é que eu faço isso aqui? Pessoal, ó, eu poderia fazer assim, né? Do modo tradicional. 100 vezes 1000. Tá aqui, 1000. Aí você faz 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, né? 0 aqui. Todos eles vão zerar. Aí eu utilizo o 0 de novo. Só faço uma casa depois. 0, 0, tudo dá 0, né? 0 vezes 1 vai dar 0. Aí, ó, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Então eu somo aqui, né? Tudo. Então, vamos lá. Dá 0, dá 0. Tudo é 0, né, pessoal? 1000. Ah, então tá aqui, né? A minha resposta vai ser isso aqui. 100.000. Então, pessoal, tem como eu fazer isso aqui de um modo mais fácil? Tem. De um modo mais rápido, para mim não ter que multiplicar isso aqui? Tem. Como? Só é utilizar a mesma ideia que eu utilizei anteriormente do deslocamento da vírgula, certo? Ah, então eu vou deslocar para a esquerda, igual quando eu faço quando eu estou dividindo? Não. Quando você está dividindo, você desloca para a esquerda. Como você está multiplicando, a vírgula vai se deslocar para a direita, certo? Onde é que está a vírgula aqui, pessoal? Está bem aqui, não é? Ó, no 100. Ela sempre fica no final do número. 100. Ah, então ela vai deslocar quanta casa? 3. Vai deslocar 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3. Ah, entendi. E esse espaço vazio eu completo com o quê? Com 0. Então, 1, 2, 3. Observem que deu os mesmos 100.000. Ah, entendi. Sendo assim, eu posso fazer bem mais rápido. Isso. Só mais um exemplo aqui para acelerar, né? Para ficar melhor. Ah, eu não sei fazer conta com vírgula. Não sei. Vamos lá. Tem 13,25 vezes 10. Vixe, agora pronto. Não vou saber fazer. Como é que eu faço, pessoal? De forma bem simples. Eu não preciso ir fazer a multiplicação. Basta eu mexer com o quê? Com a vírgula. Ah, se está multiplicando, a casa vem para onde? A vírgula. Vai se movimentar para a direita. Ela vai pular quantas casas? 1. Então vamos lá escrever o número aqui, ó. Ah, tem um 13,25. Então a vírgula, ela estava aqui, não é? Mas eu multipliquei por 10. Ó. Ela vai dar quantas casas? Uma casa. Então, está aqui a resposta. 132,5. Ou seja, 13,25 vezes 10 é igual a 132,5. Certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá. Dar continuidade. Então, pessoal, ó, vamos para a questão 3. Mas agora vai ficar mais fácil. Por quê? Porque eu tanto sei multiplicar como dividir por múltiplos de 10. Ah, então ficou muito mais fácil, muito mais prático. Vamos lá. Transformar 1 metro em centímetro. Ah, 1 metro para centímetro. Vamos lá. Metro para centímetro. Pessoal, eu vou de metro para centímetro. Eu vou para a direita. Então eu ando quantas casas? 1, 2. Ah, sendo para a direita eu faço o quê? Multiplico. Então eu vou fazer o quê? 1 vezes 100. Por que 100? Porque eu andei 2 casas. 1, 2. Ou seja, a minha vírgula está aqui, né, pessoal? E tem 100. Ela vai andar quantas casas, a minha vírgula? Só para reforçar. 2 casas, não é? Então lá vai, ó. Está aqui, vai andar 1, 2. Ah, ele vai andar 2 casas. Eu complemento com o quê? Com 0. Então dá 100 centímetros. Ou seja, 1 metro tem 100 centímetros. Certo? É o que vale a 100 centímetros. Bem tranquilo, né? Outro. A última questão aí, ó. Transforme 50 centímetros em metro. Então vamos lá, 50 centímetros em metro.
Vamos olhar aqui para a nossa tabela, né? Lembrem-se sempre disso, tem 7 espaços, principais são quilômetro, no meio metro, no final tem milímetro, mas vocês têm que focar aqui, ó, no centímetro, certo? Tentem se lembrar disso aqui, que dá para fazer qualquer transformação, tranquilo, né? Então vamos lá, centímetro para metro, centímetro para metro, eu estou andando para esquerda, até chegar no metro, eu andei quantas casas? 1, 2, então se é para a esquerda eu vou dividir, então ficou fácil agora, né? 50 dividido por 100, porque ele andou 2 casas para a esquerda, então eu corto esse zero daqui com esse zero daqui, certo? Mas agora eu tenho, a vírgula ficou bem aqui, não é, pessoal? Como é que eu faço? Se está dividindo, a vírgula vai para a esquerda, ou seja, temos 5 aqui, ó. A minha vírgula está bem aqui, mas ela vai ter que caminhar para onde? Para a esquerda, então eu vou caminhar quantas vezes? 1, né? Porque só ficou 10 aqui, pessoal, então caminhei uma vez aqui, ó. Pronto. Então minha vírgula vai ficar aqui, bem aqui, ó. Então completo com o quê? Com 0, né? Então isso aqui é 0,5. Por quê? Eu caminhei uma casa para a esquerda, certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Só dando uma reforçada a mais aqui. E se eu tivesse isso aqui? 18, 29, vamos lá, dividido por 100. Vamos lá, 182,9 dividido por 100. Eu não vou mais fazer conta com isso, quando eu vier com múltiplos de 10. No caso aqui é 100. O que é que eu faço se está dividindo? Ponho a vírgula, aliás, ando com a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3 não, né, pessoal? 2, porque é 100. Entendi. Então minha vírgula vai ficar aqui, ó. Então vai ficar 1,829. Ou seja, 182,9 dividido por 100 é o que? 1,829. Bem fácil e tranquilo, né? Pessoal, caso você diga assim, eu não vou conseguir aprender essa tabelinha aqui, ó. Não tem como, eu vou esquecer dela, certo? Mas, pessoal, vocês têm que se lembrar o quê? Para facilitar lembrar da tabela, tem 7 espaços que começam com quilômetro, metro e centímetro. Outra, se você conseguir decorar isso aqui, aprender, você também vai fazer as transformações da massa, de quilograma para grama, grama. Nós vamos ver daqui a pouco, certo? Aí você diz assim, não vou conseguir decorar isso aí não. Então você faz o quê? Tente aprender isso aqui, pessoal, ó, que 1 quilômetro tem 100 metros. Por quê? Dá para me utilizar a proporção. Como assim? Se eu sei que 1 quilômetro equivale a 100 metros, pronto. Aliás, a 1000 metros, eu posso transformar agora qualquer valor de quilômetro para metro ou de metro para quilômetro. Por quê? Porque eu sei essa relação aqui, certo? Vamos aqui, por exemplo, vamos utilizar um exemplo que a gente já fez, de quilômetro para metro. Qual foi? A questão 2, ó. Eu tenho 100 km para metro. Certo. Eu só me lembro de que 1 km é igual a 1000 metros. Certo? Mas esse é teu padrão. É o que tu vai utilizar para transformar. 1 km está para 1000 metros. Ele quer o que agora? Que eu transforme 100 km em metro. Então vamos lá. 100 km, põe o 100 aqui embaixo, por metro, que eu não sei quem é. Se eu não sei quem é, eu ponho quem, pessoal? X. Pronto, agora só é multiplicar meio pelos extremos, né? Fazer um x aqui, ó. X vezes 1, x, né? 100 vezes 1000. Se eu estou multiplicando 100 por 1000, eu só acrescento as casas, né? 2, vão dar 3 casas, então 1, 2, 3. Dá o mesmo resultado, pessoal? Dá o mesmo resultado, certo? Isso tanto serviria, aliás, isso tanto serve para me transformar de quilômetro para metro, quanto de metro para segundos. Aliás, de metro para quilômetro. Utilizando outro exemplo aqui, ó. 1 metro está para 100 centímetros. Certo, 1 metro está para 100 centímetros. Vamos utilizar alguma questão aqui como exemplo.
Ele quer o quê? Não, aqui ficou fácil, né? Ficou na cara, né, pessoal? 1 metro em centímetro. Vamos lá. Fazer isso aqui, ó, ao contrário. 50 centímetros em metro. Lembrem-se, pessoal, unidade embaixo de unidade. Ele quer saber o quê? 50 centímetros equivale a quantos metros? Não interessa essa setinha aqui, certo? 50 centímetros equivale a quantos metros? Então, põe um X aqui, ó. Não esqueçam de colocar metro embaixo de metro, centímetro embaixo de centímetro. Então, eu faço o que aqui? Multiplico meio pelos extremos, né? 50 vezes 1, 50, é igual a 100 vezes x, 100x, que é o que eu quero saber, né? Então, se está multiplicando aqui, vem para o outro lado como? Dividindo. Então, vou fazer como? 50 dividido por 100. Isso é igual a x, certo? Corta aqui, corta aqui. Pessoal, a vírgula está bem aqui, não é? Se eu estiver dividindo por 10, eu vou deslocar uma casa para a esquerda. Então, x é igual a 0,5. Então quer dizer que 50 centímetros equivale a 0,5 metros. Certo? 0,5 metros. Deu o mesmo valor? Deu, né? Então pronto, pessoal, tem esses 2 métodos. Ou eu aprendo aqui a tabela, ou então eu decoro essas duas relaçõezinhas aqui, que é o que? 1 quilômetro tem 1000 metros e 1 metro tem 100 centímetros, que é o que é mais utilizado. Algum método desse aqui eu tenho que aprender, certo? Bem fácil, né? Depois só é utilizar proporção. Então vocês vão ver agora nas próximas transformações, tanto de, distância, de tempo e de massa, vai ser a mesma coisa.